Shalom a todos, mais uma vez nos reunimos aqui para fazer o estudo da porção da Palavra do Eterno, a Parashá do número 8, que se chama Vayishlach. Vayishlach significa que Ele enviou. A gente vê que em Gênesis do 32, a partir do versículo 4 até o 36, 43, essa é a porção desta semana que nós estamos iniciando hoje. E iremos meditar em algumas partes e pedimos ao Eterno que o seu Espírito nos guie a entender e absorver sabedoria e aplicação para a nossa vida nesses dias. Creio que fala do momento que nós estamos vivendo, do momento tanto como um grupo, mas também como o corpo do Messias no mundo todo, nessa época histórica. A vida de Jacó, que se transforma, o que recebe o nome de Israel. A gente vai ver como isso aconteceu, como isso foi dado, como a Torá mostra essa mudança, o porquê é muito importante para todo aquele que crê essa mudança de Jacó para Israel. Vamos ler a primeira parte dessa porção, que diz assim: E Jacó enviou mensageiros à sua frente ao encontro de Esaú, seu irmão, em direção à terra de Seir, a região de Edom, com essas instruções: Eis o que vocês devem dizer a Esaú, meu senhor. Seu servo Jacó diz: Tenho vivido com Labã e permaneci com ele até agora. Possuo gados, jumentos e rebanhos, servos e servas. Envio estas notícias a meu senhor, com o objetivo de obter seu favor. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: Fomos ao encontro de Esaú, seu irmão, e ele vem a seu encontro. Com ele estão 400 homens. Jacó sentiu muito medo e angústia. Ele dividiu as pessoas, os rebanhos, os gados e os camelos, com ele em 2 grupos, dizendo: Se Esaú vier a um grupo e atacar, pelo menos o grupo poupado escapará. Então, vamos parando aqui e ver o contexto da situação. A gente sabe que Jacó, ele, pelo seu próprio nome de ser usurpador, ou meio enrolão aí nesse significado, ele convenceu o seu irmão a passar a primogenitura, o direito à primogenitura para ele, e ali foi dado aquela refeição, aquele prato vermelho, que podemos entender que são as lentilhas vermelhas. E ali o seu irmão, que veio das suas tarefas de caçar, do cansaço, com fome, também não valorizando o preço espiritual, não sendo conhecedor da profundeza desse direito que ele tinha, ele deu esse direito para o seu irmão muito barato. Depois, possivelmente de crescido e amadurecido, e sendo um líder de um clã do povo edomita, ele viu realmente que perdeu muita coisa, mas já era tarde para corrigir o seu erro. Esse encontro agora dos 2 irmãos, que parece que é um ato de reconciliação, mas ao mesmo tempo com medo. A gente vê que Jacó, quando viu que o seu irmão vinha a ele, mas vinha com 400 homens, então ele temeu que ele viesse se vingar dessa compra que ele fez com o irmão. E ali ele separou os grupos com o pensamento de que pelo menos um viesse a ser preservado. Então ele separou em 2 grupos e disse: se ele atacar este, o outro sobrevive. E assim ele fez, e nessa situação a gente vê que ele estava colocando, se colocando diante do seu irmão com uma submissão, honrando o seu irmão e chamando ele de meu senhor. Eu sou o seu servo Jacó, e
um homem muito humilde estava para se encontrar com seu irmão. Ele estava realmente decidido a se reconciliar, a ser um homem humilde, um homem que representava realmente uma criatura que é servo do Eterno. Então eles não estavam aqui para dizer com arrogância, não, eu tenho a primogenitura, você me vendeu, agora você perdeu e você deve ser o meu servo. Ele veio e se apresentou como servo para o seu irmão. Um homem também sábio, procurando essa reconciliação. E a gente vê que algo interessante é que os sábios, quando falam, a gente vai ver aqui quando Jacó se apresenta, ele fala no versículo 10, desse 32, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, Adonai. Então ele se apresenta como o servo desse Deus, que é o Deus dos seus antepassados, dos seus patriarcas, que é o seu pai Isaac e o seu avô Abraão. Então ele é o terceiro que é incluído. São 3 patriarcas que temos na história, que o Eterno deu a todo aquele que crê em Adonai. E esses, junto com Abraão e Isaac, Jacó. E os sábios dividem esses 3 patriarcas em classificações espirituais. A gente pode se chocar com essa classificação, mas precisamos entender que ela é muito inteligente. Por exemplo, eles falam que Abraão representa a emuná, representa a fé fiel, a fé que tem ação, a fé viva, não uma só fé teórica. Isaac ele representa a Gevorá, ele representa a força. A gente vê que Isaac realmente era um homem que estava ativo, cavando poços e produzindo. Então era um homem realmente de muita habilidade física e que estava realmente investindo no campo onde ele morava. Está muito produtivo, por isso que ele é a Gevorá, ele é a força, ou poder, a palavra também Gevorá pode ser traduzida. Mas isso é muito fácil de aceitar, porque sabemos que em Hebreus, Abraão é conhecido como o pai da fé, está entre os heróis da fé. Mas e Jacó? Por que Jacó é chamado de Emet? Por que Jacó é chamado de verdade? Como podemos dizer, o homem que tem um nome, para começar, de enrolão, que comprou do seu irmão a primogenitura com um ato de negociação, aproveitando a situação vamos dizer, do irmão fomento, cansado. Como ele pode representar a verdade? A explicação é o seguinte: primeiro, o Eterno não quer saber como você começou a sua vida. Como você nasceu, se você nasceu pobre, se você nasceu ignorante, se você nasceu sem possibilidades. O Eterno, ele quer saber como você termina a sua vida. Como você dá o fechamento na sua vida. Isso que é o importante. E outra coisa é saber que a verdade que Jacó representa, ela é uma verdade nua e crua. Ela é uma verdade que tem os pés na terra. Ela mostra a realidade de todos. Ninguém já nasceu em perfeição, conhecendo e servindo a terra. Nós tivemos que passar uma luta com o nosso homem físico, com o nosso homem da carne. Nós tivemos que lutar. E quando este homem foi vencido, houve uma transformação. Então nós alcançamos ao patamar, ao nível que o Eterno quer que venhamos viver. Um nível humilde, um nível sincero, transparente e que tenha relacionamento com Ele. Um nível vivo. E é isso que ele representa. Ele representa a verdade, que ninguém é perfeito. Que todos têm suas falhas, têm as suas lutas, mas todos têm a oportunidade igual também de encontrar o Eterno e ser transformado.
ser transformado de um enrolão para um homem verdadeiro, para um homem que pode carregar o nome do Eterno sobre ele e se transformar em Israel, o príncipe de Deus. Então vamos ver também que é importante saber dessas três características espirituais que os nossos patriarcas tiveram. Talvez nós podemos ser mais fortes numa área, na área da verdade, mas nós precisamos, para ser inteiro, na verdade, termos as três características dentro de nós desenvolvidas, ou seja, a emuná, a fidelidade na fé, uma fé prática, uma fé viva, ser produtivo, como foi Isaac. Nós precisamos também ser produtivos na nossa vida espiritual, de buscar conhecer o Eterno, mas também transmitir para que outros venham conhecer o Eterno, alcançá-los, levá-los a passar essa luta que Jacó passou e venceu. Essa palavra que lutou com o Eterno, ela pode, na verdade, ser melhor traduzida, que ele perseverou, insistindo que o Eterno o abençoasse. E essa bênção, ele sabia, ele não conseguia mudar por si mesmo. Ele não conseguia, tudo que ele iria fazer, ele ia dar um jeito pelas suas próprias mãos. Isso era a característica dele como homem físico, com a inclinação da carne. Mas nós não somos o homem da inclinação para o mal, um homem que tem a inclinação para as coisas erradas, para as vontades da carne. Não, nós somos o homem espiritual. Nós habitamos em um corpo, mas na verdade o nosso ser que vale para o Eterno é o ser espiritual. Por isso esse corpo que é corruptível, que tem tendências erradas, que tem desejos contrários à vontade do Pai, do Criador, ele é simplesmente uma veste. E nós vamos receber uma veste melhor. Vamos receber um corpo, segundo a Brit Hadashah, vai ser um corpo incorruptível, que não vai ter essas tendências malignas, essa tendência de inclinação para o mal, de desejar o pecado. Então esse corpo vai estar em harmonia com o que é espiritual no futuro. Porém, o corpo que nós temos hoje, é sempre bom lembrar e falar um pouco, ele é diferente do corpo que Adão e Eva teve no seu princípio. A princípio, Adão e Eva, ele não tocava em vida que tinha sangue. Ele se alimentava de coisas vegetais. Mas com o passar do tempo, essa contaminação neste corpo que foi não é nem transformado, vamos dizer, contaminado, começou a ter outras inclinações com a queda de Adão e Eva. Os dois caíram, vamos dizer, só a queda de Adão, foi a queda dos dois. Tanto o ser que representa o masculino como o feminino, eles caíram da presença, da glória até que eles receberam e se transformaram em um corpo mortal, em um corpo corruptível. E agora ele tem tendência, e até o seu próprio estilo de viver, de caminhar e de se alimentar foram modificados. Eu entendo esse grande desejo do homem voltar a essa shalom, a essa equilíbrio com a criação toda, com os animais, com toda a vida, para que não haja morte, para que venhamos ver uma vida mais pura. Mas eu creio que isso só vai acontecer mesmo quando recebermos a vestimenta nova, esse corpo incorruptível, esse corpo novo. Então vamos passando aqui a promessa que Jacó ele faz, que ele recebeu, né?
continuando aqui, Esaú tem medo dele. Ele chegou para o Eterno, e interessante que ele foi bem, ele não, ninguém pode apresentar, é muito errado apresentar uma máscara para o Eterno. Ele foi muito claro, ele falou, eu tenho medo do meu irmão, de que ele se aproxime e me ataque. Sem se apiedar das mães dele nem dos filhos. Ele queria muito proteger a família. Ele chegou ali para o Eterno e ele confessou o seu medo. O Eterno quer que nós sejamos transparentes nas nossas orações, no nosso conversar com Ele. Que não venhamos esconder as nossas fraquezas. Se venhamos simplesmente orar algo bonitinho, algo eloquente, mas sem ser transparentes, sem sermos sinceros, eu creio que as nossas orações não vão ser bem aceitas para o Eterno. E eu creio que foi por isso que esse anjo da presença do Eterno apareceu e falou, agora você está pronto, Jacó. Você está pronto para ser quem você realmente é. Porque ele foi sincero na sua oração. Ele reconheceu realmente que ele tem essa herança do seu pai Abraão, do seu pai Isaac, dos patriarcas, mas ele tem medo do seu irmão. Então ele era um homem que queria realmente dar continuidade a esta aliança que foi feita com os patriarcas. Ele é um homem que tinha ambições espirituais, um homem que queria ver o reino do Eterno ser implantado, o reino do céu ser implantado aqui na terra. Mas ele mostrou as suas fraquezas e reconheceu e se preparou para encontrar o seu irmão. A gente vê, continuando, que quando Esaú, meu irmão, o encontrar e perguntar a você de quem vocês são servos, aonde vão e de quem são esses animais, então você dirá, eles pertencem a seu servo Jacó. Então ele prepara os seus mensageiros, a palavra mensageiro malachim, que também pode ser traduzida como anjos, até o Rashi, que é um dos maiores comentaristas, ele crê que deveria ser traduzido como anjos, melhor entendido como anjos que ele enviou. Mas na verdade é mais claro entender que ele enviou realmente pessoas que estavam ao seu comando, homens mesmo, com uma mensagem. E como ele via que era algo, esse encontro com Esaú, com Esaú, algo que estava em jogo, um reino espiritual, então eu creio que foi por isso que ele usou a palavra melachim, que pode ser traduzida como anjos também, porque era uma mensagem que tinha importância a nível espiritual do reino do Eterno, da continuidade do reino do Eterno sendo preparado, sendo executado para os dias de Jacó. Então eles saíram, e no 23 fala, ao encontro do seu irmão, né? E no 23 fala, e ele se levantou naquela noite, pegou suas 2 mulheres e 2 escravas e seus 11 filhos e atravessou o Iabok. Esse rio Iabok, eu passei por ele na Jordânia, um pequeno riacho. E é interessante que lá foi que ele teve esse encontro com o anjo da face do Eterno. Ele esteve só na noite. É interessante que o Eterno, a noite representa a parte difícil, a parte da nossa luta, a parte onde não tem claridade, a parte onde a gente não vê qual é a solução. E o Eterno vem e se revela a Jacó justamente na noite. Ele não apareceu a Jacó no dia, não, ele apareceu numa noite, e onde ele estava só. Pode ser que nós estejamos passando
ou já passamos por situações e entendemos que parece que estamos só, parece que realmente é noite, parece que não existe uma claridade. Apesar de que seja dia, seja a luz do dia está aqui, mas para a gente há uma escuridão, não é claro o que devemos fazer, como continuar. Eu creio que essa mesma situação Jacó estava passando, e ali naquele riacho, Jacó foi deixado só, como eu falei, e um homem lutou com ele até o amanhecer. A noite toda, o período todo foi um período de luta. E este homem que lutou com ele é um homem enigmático, porque é um homem que a gente vai ver, o Jacó pergunta para ele, como você se chama? Ele queria saber quem é este homem. Como é seu nome? E ele respondeu, Jacó. Então, aí o anjo também pergunta a ele, né, que é o nome dele. Ele fala que é Jacó. Então este homem disse, de agora em diante você não será mais chamado Jacó, mas Israel, pois mostrou sua força contra Deus e os homens e prevaleceu. Então ele mostrou que a luta dele não era simplesmente só, a luta de Jacó não era simplesmente só com Deus, era com os homens também. Ele estava lutando com Lavano, seu sogro. Ele estava lutando com a humanidade o tempo todo. E a gente sabe que Jacó, ele recebeu esse nome de Israel, e hoje Israel é o povo todo de Israel. A comunidade de Israel. Israel, desde do início da era messiânica, que se iniciou com Yeshua, e teve a destruição do templo, eles estão em luta com as nações, eles estão em luta com os homens, eles estão em luta com Deus. Há uma grande guerra espiritual dentro da nação. Eu creio que eles estão vivendo os dias de Jacó. É por isso que é conhecido as dores, os problemas de Jacó, que a nação passou, que são como as dores de parto. Nessa paraxá também, Jacó que é o próprio Israel, que recebe o nome do Eterno, de ser chamado Israel. E depois, mais na frente, a gente vê a situação de que Rahel, ela também representa Israel em uma parte, aonde ela passa por dores de parto, e ela perde o filho. E aonde é que esse filho nasce? Quem sabe? Esse filho nasce em Eufrates, no caminho para Betlehem, no caminho para Belém. Mas Rahel, representando a nação de Israel em dores de parto, ela não reconhece o presente que ela recebe do Eterno. O que é que ela diz para esse filho? Esse filho se chama filho das minhas dores. Ben-Onim. Ben-Onim, filho do meu pesar, das minhas dores, das minhas dificuldades, dos meus problemas. E é justamente esse período que Rahel também representando Israel, falando dos dois que representam tanto Jacó como a sua esposa, também representando a nação de Israel, não reconheceram o filho presente que Israel estava recebendo. Mas o pai vem mais na frente, depois do acontecido, e dá o nome, chama Benjamim, o filho do meu braço forte. Nós sabemos que o Messias está sentado aonde? À destra do Pai. E que onde a destra é o braço forte, normalmente é o braço forte. Então a gente vê que Rahel e Jacó, nesses dias difíceis, um esteve só, na noite, na escuridão, teve um encontro ali com o anjo, o qual ele pergunta o nome dele, ele o abençoou e saiu dali. E Jacó chama aquele nome de Peniel,
Porque Peniel significa a face de Deus, né? Porque ele viu Deus face a face e foi poupado. Normalmente, quem vê o eterno deve morrer. Eu creio que, na verdade, o que ele teve encontro foi o encontro com o Yeshua HaMashiach, que é o anjo Sarpanim, o anjo da face do eterno. É o anjo, é a pessoa que representa o eterno aqui na terra. É aquele que vem e quando você encontra com ele, é como se estivesse encontrando com o eterno. Quando você encontra com ele, é como se você não fizesse distinção. É uma glória do eterno representativa tão forte que você não pode comparar outra coisa. Você diz, a manifestação do eterno está aqui. E você pode, como Jacob também falou, né? Pois vi Deus face a face e minha vida foi poupada. Então você pode ficar tão na dúvida que aquele anjo que apareceu a você, que esteve com você, foi ou não eterno. Você não consegue ter certeza. Porque aquele que vê o Filho, vê o Pai. Aquele que vê esta glória representativa do Pai, você não consegue fazer a distinção, porque ele representa o Pai. Ele é a manifestação visível. Ao Pai diretamente ninguém pode ver, a não ser através do Filho. E é por isso que ele foi preservado. Porque a manifestação do Filho não foi a manifestação total do Pai. Mas ali no Monte Sinai a gente via que a manifestação de um modo mais intensivo do Eterno, até as rochas começavam a fumegar, a se derreter. Foi algo muito mais intensivo. Então o Eterno, ele controla como ele é revelado, como a sua manifestação é dada para o homem. E aqui ele tinha planos para Jacó, para dar continuidade na sua missão aqui na terra. Não era tempo de Jacó ir. Então Jacó precisava ficar. Jacó precisava ser aperfeiçoado. Aquele chamado, aquela aliança que ele teve, ele não podia dar continuidade sendo o Jacó. Ele precisaria ser transformado realmente. E quando ele foi transformado, é interessante ver que o corpo dele foi afetado. O corpo dele começou a caminhar diferente. E nessas 3 semanas eu pude sentir na pele algo parecido do que aconteceu. Eu tive uma pausa grande de praticar esporte. E há 3 semanas atrás quis voltar. E logo no início, só no aquecimento, na preparação física, junto com outra pessoa que estava comigo, eu fiz uma ação rápida e que tempo não tinha movido tanto o corpo. A minha perna direita eu não pude mais andar, fiquei mancando, uma dor terrível na coxa. E eu fui o médico examinou, ele falou, sim, os músculos estão afetados, mas na verdade o problema seu é por trás das costas, no quadril, tem um nervo que liga, que faz a ligação com a sua perna. E esse nervo que foi forçado, ele está com uma inflamação, bem no final do meio das costas. E é justamente essa parte que o anjo tocou de Jacó, que fala que é do quadril que comanda as ações da perna. E ali ele foi tocado e ficou defeituoso permanentemente. O resto da vida de Israel é um homem que manca. E é por isso que a tradição, há uma tradição judaica que não come as partes inferiores dos animais. O que é coxê é só a parte superior do animal, ou seja, do estômago para cima, o que é do quadril para baixo não come a tradição askenazi. Porque dizem que os askenazes, eles não aprenderam a distinguir qual é esse nervo que sai do quadril para a perna. Já os sefaraditas, eles falam que eles sabem quais são esses nervos
e ele tira esse nervo, e tirando esse nervo, a parte inferior pode ser consumida como cocheio. É uma tradição que não é tão clara a razão porque ela é praticada assim, mas é uma coisa que representa Yaakov. Yaakov foi tocado no quadril, e esse músculo, esse nervo com um conjunto de músculos, foi afetado de forma que ele ficou mancando permanentemente. Mas eu posso perceber que só nessa prática de esporte que eu tive, esse movimento errado, e como ele estava lutando ali, então eu acho que nessa luta corporal, que o anjo tocou nele e esse nervo ficou ferido de uma forma permanente, com certeza ele teve dores. O seu corpo foi afetado, não simplesmente ficou uma anestesia e ele ficou mancando sem dores. Não, ele passou por dores. E na primeira semana eu tomei muitos medicamentos para dores, também com função antibiótica. Na segunda semana eu pensei que já estava melhor e comecei a trabalhar mais forçado e me senti melhor. O médico me enviou para uma terapia, iniciei a terapia na terceira semana, e a médica falou, não, você não está bem ainda, os músculos estão muito rígidos, estão muito rígidos nas suas costas, precisa voltar a ser flexível de novo, senão você vai ficar sempre com essa ação na perna, ou sempre vai voltar a ter esses problemas feridos. Então, quando a terapia eu fiz o primeiro dia, no segundo dia, era como se fosse o primeiro dia de ter acontecido. Voltou todas as dores de novo. Eu acho muito interessante, falando essa experiência que eu sinto mesmo também na carne, é saber que nós estamos vivendo dias que as paraxás estão tocando no nosso caminhar com o Eterno. Nós vamos vendo que cada paraxá agora está ficando mais forte a realidade. No início a gente estudava as paraxá e era algo que a gente aprendia muito pouco e não era muito claro as coisas, mas parece que a paraxá agora elas estão paralelas ao nosso viver. A paraxá tem sempre um assunto que fala como estamos passando, o que ela toca em nosso viver. E a gente vai ver mais na frente, como diz os sábios, que Esav representa os irmãos de Israel, e representa, por exemplo, dizem, Edom representa Roma, representa todo aquele que crê na fé de Abraão, mas tem uma inimizade ainda com Israel. Precisa ser reconciliados. A gente vê que no 33 acontece esse encontro dos dois irmãos. E muitos sábios falam que isso vai acontecer. Roma vai se reconciliar com o seu irmão Yaakov, com Israel. E para isso acontecer, eles precisam reconhecer que uns são servos do outro e que existe um cabeça mais importante do que os dois. Precisa reconhecer quem é esse cabeça, esse cabeça é o Messias. É esse que Jacó teve um encontro com ele. É ele que vai nos unir e nos reconciliar de novo. É Jacó com Esaú de novo. E aqui a gente vê mais na frente que Esaú correu para encontrá-lo, abraçou, lançou-lhe os braços à volta do pescoço e o beijou. E eles choraram. Choraram porque eles perceberam que esse tempo de separação foi de perda, foi um tempo que foi difícil para todos os dois.
Eu creio que isso representa que no futuro bem próximo, o povo judeu e o povo que também que diz que segue ao Messias, eles vão, não vou dizer todos, porque uma parte vai se corromper com as trevas, uma parte vai continuar vivendo, vai querer viver idolatria, vai querer viver de uma liberdade que a Torá não permite, um estilo de vida que não é santo. E esses vão se declarar realmente como parte do mundo, como seres mundanos. Porém, uma boa parte vai reconhecer que eles precisam de Jacó. E eles vão, quando eles vão se encontrar, eles vão chorar, vai ter um beijo de reconciliação. O que aconteceu com esses dois irmãos, essa reconciliação é incompleta. Dizem os rabinos, está na Torá em hebraico, que quando fala que ele beijou o seu irmão, a palavra beijou tem 3 pontinhos. E isso não acontece em outra parte na Torá. Esses 3 pontinhos dizem que representam os dentes. Na verdade, essa reconciliação ela não foi completa. Ele, na verdade, beijou, aceitou o irmão de volta, mas ele quis, ao mesmo tempo, morder o seu irmão. Ainda não estava curado da sua ira. Por isso que estavam aqueles 3 pontinhos representando os dentes de Esaú. Então, o primeiro encontro que vai causar entre Esaú, que representa os seguidores do Messias, e Jacó, quando eles se encontrarem, a reconciliação a princípio vai ter medo, a reconciliação vai ser com muito cuidado, vai acontecer que eles não vão temer um ao outro. E interessante é que todos os dois lados estão assimilados. A gente vê que Esaú se assimilou com os cananitas. Mas também Jacó não foi melhor. Jacó foi para um lado da sua parentela, esteve isolado com uma parentela ainda próxima deles, mas também se assimilou, porque o povo lá também era um povo idólatra, não era um povo que seguia o Eterno. Abraão saiu de lá, e dizem que a palavra Haran também representa um local de idolatria, um local de trevas, um local onde representa até o próprio inferno. Então o Eterno teve que comandar Jacó a sair dessa época, desse local de idolatria, desse local de prisão espiritual, e vir à terra prometida. E Jacó, ele vem assimilado. Nós temos que saber que a assimilação, a contaminação com o mundanismo aconteceu nos dois lados. Os dois lados estão impuros. Os dois lados precisam ter esse encontro e serem transformados pelo Eterno. Vamos passar para a página 35, eu creio que é o que mais estamos vivendo nesses dias. No capítulo 35, Deus disse a Jacó: levante-se, suba a Betel e viva ali. E faça lá um altar para o Deus que apareceu a você quando fugia de seu irmão Esaú. E essa palavra Betel, só nesse capítulo aqui, é repetida 6 vezes. Beit-El, a casa do Eterno. Então a gente vai estar aqui falando sobre Betel. Interessante que nós estamos, no caso, nessa negociação com Betel. Sentimos que o Eterno quer fazer uma reconciliação entre Jacó e Esaú. É interessante que esse nome Betel é muito significativo para nós. Nós estamos vivendo em dias de termos que nos levantar, não temos postura de ir a Betel. Não é Betel ir até nós. Porque é um mandamento do Eterno para Jacó.
A casa que representa a Torá, que representa o povo de Israel, e a Betel. E subir ali, fazer aliar para ali, e construir um altar ao Deus que me responde quando eu estava muito angustiado. E Jacó, não sei se fala, todas as pessoas que estavam com ele chegaram à luz. Isto é, Beit-El, na terra de Canaã. É interessante que Betel está na terra de Canaã. Mas o nome dessa Betel é também, originalmente, luz. O local se representa luz. É um local que representa luz. Porque ali Deus foi revelado quando fugiu do seu irmão. Na verdade, isso já aconteceu nas paraxá anterior. Ele já tinha passado por esse local, levantou um altar para o Eterno e chamou aquele local de Betel, da casa do Eterno, porque ele viu que o Eterno se fez presente naquele local. Visivelmente não existia uma casa, não existia um tabernáculo, não existia nada. Mas ele já percebia que nos planos do Eterno, ali estaria uma casa. Então, a gente vê que mais na frente, ele construiu o altar de novo, o local se chama Betel, e depois Devoá, serva de Rebeca, morreu, ela foi sepultada em Betel, Débora, no local mais precisamente chamado de Alon Bahut, Carvalhos do Lamento. Chorou pela morte da Débora. E continuando, Deus reafirmando a identidade de Jacó, dizendo para ele, seu nome é Jacó, mas você será mais chamado Jacó, você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim ele deu o nome de Israel. Disse Deus ainda, eu sou El Shaddai, seja fértil e multiplique-se. Nós recebemos esse chamado também para nos ser férteis, para multiplicarmos, para representar o Deus que tudo pode, o Deus que é poderoso. Não é na nossa força, não podemos ir como Jacó foi, com medo. Podemos recear que talvez a reação seja errada, seja não boa, porém precisamos crer que é o Eterno que pode capacitar-nos a sermos férteis e multiplicar nesta nação, nesse local onde nós estamos, para honrar o nome de Abraão, de Isaac, a aliança que eles receberam, e dar continuidade, fazer passos onde a restauração e essa reconciliação entre os dois irmãos que precisam um do outro acontecer. Eu fico muito, vamos dizer, chateado com algumas pessoas que querem causar a separação dos dois. Isso é errado. O Eterno quer a reconciliação desses dois tipos, desses dois pessoas que representam os dois grupos, para formar dos dois um só homem, uma só nova humanidade. Quando o Messias voltar e reinar de Jerusalém as nações, ele vai formar uma comunidade de Israel. E as nações que servem ao Eterno, que se vierem a servir ao Eterno, irão ser parte dessa comunidade de Israel. Interessante, semana estava lendo sobre o primeiro rei de Israel. A gente sempre aprendeu que, porque Saul era um homem altivo, um homem orgulhoso,
e que não quis ouvir no final dos seus dias profeta, porque ele era grande e de melhor aparência. Por si mesmo ele quis conquistar pelos seus caminhos, e a gente coloca a culpa toda no Shaul, que ele foi um mau rei, um rei com uma qualidade muito má, altiva. Mas ouvindo uma aula sobre Samuel e a situação que aconteceu, alguém me explica e me dá um entendimento muito melhor do que isso. Sim, ele tinha problema com orgulho. Todos nós temos problema com orgulho. Se vivemos ainda neste corpo corruptível, temos problema de orgulho, temos problema de medo, temos que ser realistas. Saul também tinha problema de orgulho, mas também tinha problema de medo, de perder a sua posição. Ele lutava com isso. Mas o que ela me esclareceu e que resolve um problema interessante é que Deus deixou que Saul se tornasse e usou Saul para provar que a posição de rei não é plano do Eterno. O Eterno não queria um rei para Israel. E as pessoas perguntam, mas por que também foi levantado um homem segundo o coração do Eterno, chamado Davi, e ali Deus primeiro provou que o povo de Israel, o povo escolhido, que é chamado pelo seu nome, que é temente a ele, não precisa de um rei como as outras nações tinham. Já existe um rei preparado antes da fundação do mundo para ser rei, ungido para o povo de Israel. Devemos esperar por ele. Mas o povo não tinha paciência. E interessante que o Eterno, provando que o homem não está apto para ser o rei de outra nação, não está acima de outros seres humanos com a posição de rei, porque a palavra rei em hebraico, que vem também da palavra melech, que tanto significa como um mensageiro, um representativo, no caso do Eterno. A palavra melech também, na sua origem da raiz hebraica, ela também significa possuidor. Imagine, nós temos um líder que ele é o nosso possuidor, ele nos possui. Ele não é só um representante do Eterno, ele tem uma mensagem, ele representa a voz do Eterno, a palavra do Eterno, mas ele também nos possui. A única pessoa que eu posso ver nessa posição, e entendo pela aliança davídica que o Eterno fez com Davi, é que ele fez uma aliança com a raiz de Davi, com a descendência de Davi, que iria vir. Iria de Davi, a partir de Davi, uma geração após geração, gerar esses passos aonde essa raiz iria reinar como o ungido, como o verdadeiro representante. E nós sabemos que o que o Messias fez como sendo o sacrifício perfeito e que nos comprou, porque ele nos substitui em todos os nossos defeitos, em todas as nossas fraquezas, para nos restaurar, realmente ele não possui. Ele foi o preço do Pai para nos resgatar de novo. Então faz sentido totalmente que o Messias venha ser esse rei e reinar de Israel para todas as nações, com todos os direitos e com todas as qualidades. E é provado que todos nós, fruto do primeiro Adão, este homem da carne, não temos os pré-requisitos, somos incapazes de representar o Eterno como deveria. Então esperamos a volta do Eterno, do representante do Eterno, do Messias, porque ele já veio e se mostrou para os seus, mas os seus não os reconheceram e o chamou de Ben-Onim, um filho de dores, um filho que veio nos causar vergonha,
ou até nos tirar a vida, como aconteceu com Raquel, causando morte. É por isso que o Messias disse para o seu povo, eu não vim trazer a shalom, mas vim trazer espada. E alguns não entendem isso. Mas isso foi justamente o que aconteceu. Ele veio para os seus, mas porque os seus não os aceitou, o rejeitou a parte mais importante da aliança. O que sobrou para ele foi a mão do inimigo, foi a espada do inimigo. Foi sair da sua própria terra, foi passar pelo grande exílio. Nunca houve um exílio tão grande como o exílio do segundo templo. Até hoje, a maior parte dos israelitas estão em exílio. Eu pergunto para mim, e vocês podem com uma simples noção de matemática, saber que o povo que estava no deserto já era mais ou menos 1 milhão que saiu do Egito. E depois de tanta geração, hoje só existe 7 milhões de judeus no mundo. Foram tantos dizimados? Ou vamos crer no que o profeta Ezequiel falou? Eles se misturarão com as nações, eles serão espalhados entre as nações e ficarão como ossos secos, até sem saber sua identidade, sem saber a sua origem. Porém o Eterno vai soprar esses ossos secos nos últimos dias e vai os trazer à sua terra de volta e vai restaurá-los, vai reintegrá-los. E por isso que Israel, final, vai ser um Israel que é uma fronteira, vai ser do Nilo até o Eufrates. E isso vai acontecer quando houver reconciliação entre Esaú e Jacó. Quando o grupo que crê e forem restaurados, porque há um desejo espiritual na alma de se reintegrar ao seu povo, à sua origem, está no DNA, até que seja só 1% para ser restaurado. Está lá querendo se reintegrar aos seus patriarcas. Assim como José que estava no Egito, os seus ossos ele pediu para voltar para a terra prometida. Voltar ao seu povo, a descansar ali. Eu creio que isso também representa não só o Messias que foi o Benonim rejeitado e causou dores para sua mãe, dores de morte, e ficou espalhado nas nações, mas que vai voltar, e vai voltar primeiramente como ossos secos. Vai voltar sem vida espiritual. A gente está vendo que tem muitos judeus que estão voltando ateístas, simplesmente porque têm um desejo de voltar à sua nação, à sua pátria, mas ainda espiritualmente são mortos. São ossos secos. Mas o Eterno vai começar assim. Esse é o primeiro passo da restauração. E muito bom que alguns já têm uma certa vida espiritual e já querem se reintegrar, já querem se restaurar. Isso é muito bom. Mas saiba que você só está restaurado ou nascido de novo por completo, porque isso é um processo, quando você esqueceu o seu passado. Quando você esqueceu o seu passado e você amar tanto o grupo de Jacó como Esaú da mesma forma, sem distinguir, saber porque é plano do Eterno unir os dois e fazer um só homem, sem barreira de separação. Quando você estiver livre do passado, das dores, da perseguição que seus antepassados passaram, do que você, do privilégio que você perdeu, e tudo isso, você esquecer da sua conexão do passado. E você simplesmente se conectar com o plano do Eterno. E amar os dois, sem diferença, aí sim, você nasceu de novo, quando você esquece o seu passado. Você realmente passou pelo processo de ser transformado de Jacó para Israel.
o Israel espiritual que o Eterno quer formar em todos nós. Porque Israel não representa simplesmente os filhos que têm DNA israelita, judaico. Não representa também os filhos espirituais que nem têm DNA judaico, mas vindos das nações. Eu repito, essa aliança com Abraão que o Eterno fez é uma aliança de Abraão, mas com todas as famílias da terra. Não é simplesmente para Efraim, para José, para Judá, para Rubem. Não é só para as 12 tribos, não é para todas as famílias da terra. E cabe a nós sermos ferramenta do Eterno para essa reconciliação. E nessa reconciliação, precisamos ter muito cuidado com movimentos de ecumenismo, com movimentos interreligiosos, porque isso só contamina. Restaurar é voltar ao plano original, a voltar a servir o Eterno da forma original, como a Torá nos foi dada. Não com a mistura do homem, tanto do homem Jacó, como do homem Esaú, que veio misturado das nações. Precisamos filtrar o que não é Torá, o que não é do Eterno, o que não nos liberta. Então terminamos aqui essa paraxá, entendendo que precisamos passar por essa restauração, passar por esse processo de transformação, desse nascer de novo, e sermos ferramenta para unir Esaú com Jacó, e saber que é interessante que Jacó se preparou, mas quem foi a Jacó foi Esaú primeiro. Esaú é quem deu o primeiro passo. Esaú é quem procurou Jacó mais rápido, que foi a ele. Ele não esperou que ele chegasse à casa dele e dissesse: eu estou de volta. Aí nós entendemos o mistério que Paulo fala, que as nações que não são, eles vão causar ciúmes ao povo de Israel, porque eles vão a eles primeiro. Mas precisamos ir a ele já passando por esse processo de restauração, não trazer algo estranho, não trazer algo assimilado no paganismo, no estilo de vida mundana que este século tem. Precisamos encontrar com ele, não com este medo que Jacó teve, mas com este corpo que foi humilhado pelo Eterno e transformado no interior dele uma criatura nova, ou a verdadeira criatura do plano do Eterno ser liberada para dominar este homem que tem inclinações más. Quero terminar esta oração por mim e por todos nós, que o Eterno nos venha dar a Shalom, nos venha dar o espírito de reconciliação um com os outros, entre nós, entre os dois grupos que buscam o Eterno, que tivemos tirado toda a assimilação do paganismo dentro de nós, possamos representar o Eterno de uma maneira pura, de uma maneira sem medo, representar Ele com toda a nossa fidelidade, com toda a nossa força e com a verdade que Ele nos deu, com a Torá que Ele nos deu. Eterno, te peço que Tu, no Teu Espírito, com o Teu Espírito, o Ruach HaKadosh, nos enche de vida, faça nossos ossos secos serem tocados pelo Teu Espírito, que a vida comece a ser reativada em nós, assim como já percebemos a Tua transformação, que venhamos ser pessoas que venham unir
que venha honrar o teu nome, porque o teu nome é um, o teu povo é um, apesar de serem várias famílias. Pedimos que tu venha tirar todo o espírito de inimizade que há colocado pelo inimigo para destruirmos aos outros, que venhamos restaurar toda criatura que quer te seguir, que quer te buscar. E tu é aquele que faz a separação dos que são arrogantes, dos que não querem mesmo te seguir, dos que querem simplesmente viver esta vida aqui e aproveitar dela e não te servir, não te adorar como se ensina a tua Torá. Peço que teu Espírito venha nos dar realmente força para implantarmos, para sermos férteis e multiplicarmos aonde aqui nessa região que estamos. Pedimos que esse chamado de Jacó de se levantar aí a Betel, pedimos que essa negociação com Betel, que tu venha ser aquele que venha dar a resposta, que não seja inclinação da carne do homem que venha falar, mas seja algo espiritual de ti. Pedimos que tu nos leve a Betel, e não que Betel venha a nós. Pedimos que a bênção, no nome de Yeshua, nosso Messias, nosso Rabino, nosso Salvador, escolhido por ti para ser nosso Rei, venha nos abençoar com a bênção de Abraão, a bênção de prosperar em te servir, em alcançar almas, em ser fértil. Abençoa cada um de nós. Obrigado pela Brit Milá que já está sendo implantada no nosso meio, vem restaurando em mais e mais de nós. Pedimos que tu é aquele que faz o que é possível, o que é impossível, o que para nós é difícil. Tu és o El Shaddai, seja o nosso El Shaddai nesses dias. Pedimos a tua bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher quiddishanu b'tzivnatav u'b'tzivanu, Beshem Yeshua. Amém. Amém.